todo cristão, em algum momento da sua caminhada com Deus, passará por momentos difíceis. Jesus disse que seus discípulos passariam por aflições. Disse também que o caminho de Deus é um caminho apertado e estreito, fazendo referências às dificuldades de servir a Deus em um mundo que jaz do maligno. Nós podemos aqui encontrar nos evangelhos indicativos de que seremos perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. Além de tudo isso, temos ainda pelo menos 3 grandes inimigos identificados na Bíblia, a saber, a nossa carne, o mundo e o diabo. Tudo isso nos mostra que ser discípulo de Jesus não é tarefa fácil. Todas essas constatações fazem muitos desistirem de seguir o caminho do Senhor. Todos os dias, milhares de pessoas que andavam com Jesus jogam a toalha e o abandonam. Outros ficam diante de um grande dilema, achando que talvez o caminho largo seja o melhor. Se você já desistiu de andar no caminho de Deus, ou se tem pensado em desistir, gostaria de expor 7 motivos pelos quais você não deve desistir de andar nos caminhos de Deus, ainda que esteja passando por grandes lutas. Por que não devemos desistir de andar no caminho de Deus? Primeiro, o caminho de Deus é o caminho da vida. Andar na presença de Deus não é fácil, mas é o caminho único que nos leva à vida. Muitos se iludem achando que outros caminhos serão melhores, que levarão a uma vida melhor. Mas a Bíblia é clara quanto aos caminhos que não são o caminho de Deus, que parecem bons caminhos, mas não são. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14:12. Por isso, não desista de andar no caminho de Deus, pois ele é o caminho que nos levará à vida e nos livrará da morte espiritual. 2. O caminho de Deus é o caminho da salvação e da vida eterna. Não se iluda, só existe um caminho que chega ao céu. E o que a Bíblia chama de vida eterna? Esse caminho chama-se Jesus Cristo. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Isso significa que somente quando andamos segundo a Jesus Cristo, estamos no caminho que nos leva à vida eterna. A vontade de Deus. Sair desse caminho é desviar-se do único caminho seguro para a eternidade. 3. Porque o caminho de Deus é o caminho da bênção. Muitos confundem bênção com prazer. Se não for prazeroso, não é bênção. Esse pensamento está errado. Bênção, no contexto bíblico, é fazer a vontade de Deus, andar nela, ainda que seja difícil. Um caminho de prazeres longe de Deus é um caminho de maldição, um caminho de lutas difíceis, mas perto de Deus é um caminho de bênção. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor, os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Salmo 22, verso 26. Abandonar o caminho de Deus equivale a abandonar o caminho abençoado, onde se encontram as bênçãos do Senhor para nós. 4. Deus é o caminho da proteção.
Quem não deseja ser protegido por Deus? Somente aqueles que andam em seus caminhos têm esse privilégio. A Bíblia é clara quando nos afirma que Deus está ao nosso lado, está ao lado de seus servos, ainda que o caminho seja difícil, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Salmo 37, verso 28. Já no outro caminho, o largo, onde a impiedade reina, só há aparente paz, pois a destruição virá mais cedo ou mais tarde. 5. Porque o caminho de Deus é o caminho da satisfação. Você já parou para pensar por que servos de Deus que sofreram grandes perseguições demonstravam tanta alegria, mesmo em terríveis condições? Veja este exemplo. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisões escutavam. Atos 16, verso 24 e 25. A resposta é maravilhosa. O caminho de Deus, ainda que difícil, é o caminho da satisfação, onde nos alegrarmos está mesmo nas dificuldades. As dores e lutas são sofridas e sentidas na pele, porém, com o consolo de Deus, nos sentimos satisfeitos, completos e vitoriosos, ainda que estejamos injustamente em uma prisão, como ocorreu com Paulo e Silas. 6. O caminho de Deus é o caminho do descanso. Muitos acham cansativo demais ser crente, andar na presença de Deus. Porém, o caminho de Deus é o caminho em que somos consolados, pastoreados, cuidados pelo próprio Deus. Nos outros caminhos, estamos entregues ao inimigo, que nos trarão graves destruições e cansaços que não passarão. Já no caminho de Deus, recebemos o descanso que vem do próprio Deus, que nos pastoreia. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. 7. Porque o caminho de Deus é o caminho da vitória. Quem não deseja ser vitorioso? É apenas no caminho de Deus que somos vitoriosos de verdade. A verdadeira vitória é estar ao lado de Deus e fazer a vontade dele. Tudo que os outros caminhos podem nos proporcionar são coisas passageiras. Jesus chamou essas coisas de tesouros da terra, que a traça e a ferrugem destrói. Mateus 6, 19 a 29. Os tesouros acumulados nos céus representam a nossa vitória. São tesouros que não podem ser tirados de nós, pois foram dados pelo próprio Deus e conquistados no caminho dele. Nos outros caminhos não existe vitória. Antes existe morte e derrota. Então, siga o caminho